Vamos falar de grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Lá nós falamos que grandezas fundamentais são aquelas que são independentes e não dependem de uma outra grandeza. Enquanto grandezas derivadas são aquelas que dependem ou surgem à base de grandezas fundamentais. Relação com grandezas fundamentais. Grandezas fundamentais são independentes. Grandezas derivadas são obtidas a partir de grandezas fundamentais. Grandezas fundamentais, nós temos aqui o comprimento. Comprimento nós medimos em metro, que é unidade no sistema internacional, e massa medimos em quilograma. Tempo, o tempo medimos em segundo. Corrente elétrica nós medimos em ampere. Temperatura medimos em Kelvin. Intensidade luminosa nós medimos em candela, enquanto quantidade de substância nós medimos em mol. Então, se não conhece a abreviatura desses termos, eu vou escrever aqui: comprimento é metro, enquanto massa é quilograma e tempo é segundo. Corrente elétrica é ampere. Temperatura é Kelvin. Intensidade luminosa é candela e quantidade de substância é mol. Escreve-se assim mesmo. Enquanto já nas grandezas derivadas, nós temos velocidade, que é metro por segundo, metros por segundos. Enquanto área, que é área, o símbolo é metro ao quadrado. Volume, o símbolo é V, que é metro ao cubo. Força, símbolo é F e a sua medição é Newton. Escreve-se Newton. Essa é a unidade no sistema internacional de força. Aceleração, o símbolo é A minúscula e a unidade é metro por segundo ao quadrado. Densidade, o símbolo é S, que é densidade, e densidade, como é a relação de massa sobre volume, então isso é igual: massa nós já dissemos quilograma e volume nós já dissemos aí que é metro ao cubo, então quilograma por metro ao cubo. Então essa é a unidade no sistema internacional de densidade. Então, para a medição de uma grandeza requer saber o seguinte: primeiro você tem que saber unidade de medida padrão, que é no sistema internacional. Nós já falamos de unidade de medida para cada grandeza anteriormente, quando falávamos de grandeza fundamental e grandeza derivada. Aquelas são unidades no sistema internacional. Por exemplo, o comprimento em metros, a massa em quilograma e o tempo em segundo. Depois de saber sobre a unidade no sistema internacional, você tem que saber ou conhecer os múltiplos e submúltiplos das grandezas, porque não adianta ter ou conhecer unidade no sistema internacional, não conhecer os seus múltiplos e submúltiplos, porque algumas vezes vai aparecer exercício ou casos de problema que requer você conhecer esse tipo de unidades. Então, quando se fala de múltiplos e submúltiplos, primeiro, os múltiplos referem-se à unidade de medida maior que a unidade base em um sistema ou a unidade no sistema internacional. Nos múltiplos, por exemplo, se nós temos aqui para medição de massa, para massa nós dissemos que é quilograma como a medida no sistema internacional. Então, aqui se nós tivermos quilograma, em cima de quilograma nós temos algumas unidades. Uma das unidades está em cima é tonelada. Então, significa que tonelada é múltiplo da unidade da massa, enquanto abaixo de quilograma nós temos, por exemplo, grama. Então, grama é submúltiplo de massa. Então, são essas grandezas que você tem que conhecer. Por exemplo, se nós temos tempo nós dissemos que mede em segundo. Então, se nós temos segundo aqui, acima de segundo nós temos, por exemplo, minuto. Então, minuto é múltiplos e abaixo de segundo nós temos microsegundo. Então, é submúltiplos. São essas coisinhas que você tem que saber para medir uma grandeza. E, além disso, você tem que conhecer o instrumento de medição. Por quê? Porque existe muito instrumento de medição para cada tipo de grandeza específica. Além disso, na mesma grandeza específica, você pode encontrar vários tipos de instrumento. Então, para tal, você tem que saber o tipo de instrumento, porque se você saber o tipo de instrumento, você vai saber definir esses dois termos, precisão e exatidão. Tem alguns instrumentos que têm muita precisão e exatidão e outros podem não ter exatamente essa precisão. Além disso, algumas grandezas podem ser medidas com precisão e exatidão e outras não. Então, o que é isso de precisão e exatidão? Quando se fala de precisão, estamos a referir à capacidade de um instrumento fornecer leituras consistentes quando a mesma medida é repetida. Por exemplo, se nós tivermos uma balança que mede 7 kg de uma substância e nós repetirmos várias vezes nos dar ainda 7 kg dessa substância, então essa balança tem precisão, porque balança também é um dos instrumentos que mede a massa. Mas já quando se fala exatidão, refere-se à proximidade das leituras obtidas com o valor real da grandeza. Por exemplo, no mapa nós podemos ter medidas de um lugar para outro 7 km, mas já na medida real pode sair 6,59, por exemplo, quilômetro. Então isso tem a ver com exatidão. É quando o valor é mais próximo com a medida real da grandeza. Então isso é exatidão.